Boa noite a todos. Hoje é dia 68 do meu treino de oratória. Eu me chamo Vinícius Santos. E agora são 16 horas e 50 minutos no horário de Brasília. Dia 9 de 8 de 2026. Hoje eu quero falar sobre o que você quer na sua vida, o que você quer muito. É muito mais sobre quem você se torna para alcançar aquilo do que sobre o que você tem ou sobre o que você é hoje. Então, o vídeo de hoje é basicamente isso. Você não persegue o resultado, você se torna o resultado. E quem você precisa se tornar para poder adquirir aquele tipo de resultado. Isso não é sobre você ter mais sorte, ou mais recurso, ou até talento. É sobre você desenvolver as características de quem naturalmente alcançaria aquele resultado. Uma pessoa de forma natural. Para pensar. Tem pessoas que elas crescem, dão duro, vencem na vida. Então, ela leva tipo 30, 40 anos pra ficar, sei lá, uma pessoa muito bem sucedida, multimilionária. Um exemplo que seja, ou até bilionária, depois de 30, 40 anos. E aí então você olha pra aquela pessoa e ela perde tudo. Se você reparar bem, ela acaba recuperando aquilo de uma forma muito mais rápida do que ela construiu. E muito mais rápido do que uma pessoa que está começando do zero, mesmo que essa pessoa seja ela mesma. Sabe? O tempo de escala ali, a escala de tempo, é muito menor. Isso porque ela já sabe que tipo de pessoa ela tem que se tornar para chegar naquele resultado. Talvez você não saiba o seu, mas vamos tocar nesse assunto no vídeo de hoje, certo? Bom, você não persegue o resultado. Pare de perseguir o resultado. Tipo, você quer isso, tá? Então você trabalha para aquilo. Não trabalhe em prol daquilo. Não trabalhe em prol daquelas metas. Se torne a pessoa que naturalmente conseguiria chegar naquele tipo de objetivo. Entende? Então, você está tentando alcançar sua meta ou está se tornando a pessoa que naturalmente chega lá, sabe? E o que eu quero dizer com isso são pessoas que, de forma, não diria automática, mas pelo tipo de hábito, ações e atitudes que ela tem, é quase impossível ela não chegar naquele objetivo, entende? Então a maioria pensa, quando eu tiver X valor de dinheiro, de oportunidade, de tempo, eu vou conseguir fazer Y. Isso inverte a ordem real. Você não recebe o resultado primeiro para depois virar capaz. Então, isso também quebra aquele mito de quando eu tiver a câmera perfeita, quando eu tiver no ângulo perfeito, eu vou começar. Bom, você pode fazer isso. Só um instante que eu estou com uma gripe, meus caros. Ou você pode já começar a se tornar o tipo de pessoa que adquire aquele resultado, entende? Ou seja, você vira capaz e o resultado vem como consequência. E isso seja dinheiro, bens materiais, as suas definições de sucessos que se atribuem ao mundo físico, sabe? Ao cash, a esses tipos de sensações. Isso é muito mais sobre quem você se torna. Então, primeiro você se torna, depois você recebe. Então, quando você está começando algo, acontece muito de as pessoas olharem, olha só, ele está tentando parecer, e aí começa a soltar aquelas piadinhas sem gosto, né? Então, o ter é resultado do ser, nunca o contrário. Então, isso conecta com o que eu falei no dia 47 sobre identidade. Cada ação pequena é um voto para que tipo de pessoa você está se tornando. Porém, aqui o ângulo é mais direto. A meta em si é quase secundária. O que importa é o processo de desenvolver a disciplina, a coragem, o conhecimento e os hábitos de quem naturalmente alcançaria aquilo. É muito mais sobre quem você se torna. Que tipo de comportamento eu tenho que ter para mim, de forma natural, adquirir esse resultado.
Eu não sei se você já parou pra olhar, pra analisar, que tem pessoas que têm dinheiro, porém você olha pra aquela pessoa e como que essa pessoa tem dinheiro? Tá, ela conseguiu fazer algo que gerasse valor. Seja pegar a atenção dos outros ou, enfim, divulgar qualquer tipo de, enfim, que seja. De forma geral, essas pessoas que têm esse sucesso financeiro e acaba não construindo tudo isso, é uma base sólida, que é o famoso aquele bambu chinês, toda aquela, sabe, toda aquela base para segurar toda a estrutura quando ela começar a subir. Se você olhar para essas pessoas, são pessoas que elas tendem a ter medo, são mais escassa, tem dinheiro, porém é escasso de mentalidade, é, tem a casa, tem o carro, porém é pão duro, tem medo, acha que vai voltar a ser pobre. É bom, pessoas que têm isso e sucesso financeiro e não acaba construindo algo sólido que eu digo tá, se eu perder hoje, eu consigo construir de novo, porque eu tenho saber, sabe? Não é tipo um tiro de sorte. Tipo, eu fiz algo, eu fiquei famoso, bom, ou eu fiz algo, consegui resultado e, bem, sabe, entende? Você ter esse tiro de sorte. Não, mas é você desenvolver uma habilidade que o mercado paga. Então, você se torna uma pessoa, você se torna, que tipo de pessoa você vai se tornando ali é o que vai definir que tipo de resultado você vai ter, vai conseguir, certo? Então, a meta só é a consequência visível de quem você já se tornou por dentro. E o que você vive hoje é basicamente isso, é base do que você já faz todos os dias, entende? Então, se você quer ter sucesso numa área específica, o foco não deveria ser só eu quero alcançar X resultado. Deveria ser que tipo de pessoa alcança esse valor monetário nessa área. Que hábitos, que conhecimentos, que disciplina ela tem, sabe? O que ela faz, que ela, em geral, qual é a rotina dela em prol disso. E talvez você não consiga saber o que ela faz agora. E é por isso que é importante você começar a frequentar esse tipo de ambientes. De pessoas que já fazem isso, para você poder entender a frequência que elas vibram, sabe? A energia, a visão, o lugar, qual é o horizonte delas, entende? Para que você consiga adaptar, para que você consiga atribuir aquilo à sua vida, não da forma que ele faz, mas a sua personalidade, entende? Então, opa, então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar sabendo que o resultado tende a seguir a transformação e nunca o contrário. Então, que tipo de atitude eu tenho que ter para adquirir minha primeira venda, minha centésima venda, minha segunda, minha terceira, minha vigésima, minha venda de meu primeiro milênio em venda? Qual é o meus primeiros 1.000, meus primeiros 10.000, meus primeiros 100.000? Que tipo de pessoa? Tem uma palestra do Brian Tracy que ele fala sobre você ter US$ 1.000.000, você faz US$ 1.000.000, porém para você fazer US$ 2.000.000 você faz US$ 1.000.000, fazer US$ 2.000.000 é inevitável, porque fazer US$ 1.000.000 é mais sobre quem você se torna do que sobre quem você é, o que você tem ou o que você faz, assim, de forma de atividade, mas quem você se torna, que tipo de hábito, que tipo de ação, que horário, enfim. Claro, não tô querendo falar de horários assim que você tem que acordar cedo e tomar banho gelado. Não, tô falando disso. Mas que tipo de mentalidade que essas pessoas têm, sabe? De olhar para as coisas e não ver problemas, mas ver solução. De não ficar remoendo, problema aqui, problema ali, mas de dar solução para aqueles problemas e ser remunerado por isso. Que tipo de problema a sociedade tem em geral, assim? Algum nicho tem que eu consiga resolver, sabe? Eu compraria. Então, pare de perguntar como eu consigo isso e pergunte quem eu preciso me tornar para isso ser natural para mim. Pensa bem, você quer ter um Porsche, você quer ter um Porsche, uma casa, uma mega casa,
E aí você quer ter uma família, uma esposa, uma família temente a Deus, filhos lindos e, enfim, pensa na sua vida perfeita. E pensa se as ações que você toma hoje, as atitudes que você tem, os hábitos que você constrói, se isso te leva pra lá, se isso te aproxima, se isso é o tipo de pessoa que você tem que se tornar. Que tipo de ações você tem que tomar, decisões que você tem que tomar que vai fazer com que você se torne aquela pessoa, sabe? Que aquilo seja de forma natural e não um tiro de sorte, não um ponto, assim, eu diria, essa sorte que eu digo, é de você fazer algo e do nada você, sabe, conseguir expandir, assim, de uma coisa que você talvez não tenha habilidade o suficiente para sustentar aquela estrutura. Então, é basicamente isso. Você pode estar gastando energia tentando alcançar um resultado sem nunca trabalhar em quem você precisa se tornar para sustentar esse resultado quando ele chegar. Então você fala, eu quero ter $1 milhão. Tá, você tem que se tornar uma pessoa de $1 milhão. Porque se você recebesse $1 milhão hoje, você não vai sustentar, sabe? A sua estrutura agora, ela não sustenta. Você quer ser um homem bem-sucedido, um homem de, sei lá, de vários milhões de dólares. Porém, se você tivesse toda essa estrutura, todos esses milhões, cara, você ia desmoronar, ia ser pior do que você continuar, sabe? Do que você construir, ter que construir. Se você recebesse tudo isso agora, eu tenho certeza, não tenha dúvidas de que você iria desmoronar, você não iria, mas eu iria fazer isso, 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 isso. Não dá certo, sabe? Se você não é uma pessoa de $1 milhão e você tem $1 milhão agora, você vai destruir tudo isso, sabe? Então, se você consegue o X resultado, porém você não tem a mentalidade daquele resultado, você não se preocupe, você vai perder aquilo, sabe? É o que acontece com pessoas que ganham na loteria, ganham valores extraordinários, acabam falindo com o passar do tempo. Porque não tem a mentalidade certa, não tem as decisões que... Elas não tomam as decisões que tem que tomar, sabe? Na hora que tem que tomar, são frouxas, são... Enfim. Então, é muito mais sobre quem você se torna. Vamos lá, voltar ao conteúdo, peraí. Então, resultado que chega antes da transformação, ele não sustenta. Porém, o resultado que vem depois da transformação dificilmente se perde. Então você acaba construindo esse tipo de mentalidade de que, sabe, você não se preocupa mais com isso, tá? Então você quer ter sucesso financeiro. Vai chegar um ponto que se você construir toda a mentalidade certa, toda a estrutura certa, vai ser inevitável. Tem pessoas que hoje em dia, sabe, sei lá, a pessoa sorri e ela tá gerando um negócio, sabe? Ela faz um negócio. Ela fala qualquer coisa que ela faz, gera dinheiro pra ela. Isso porque ela já vive essa mentalidade, sabe? Ela já é esse tipo de pessoa, ela já sabe lidar com isso. E é isso que você precisa entender. Não deseje ter tudo, deseje ser pessoas que naturalmente têm esses resultados. Não deseje ter $1 milhão, deseje ser uma pessoa que naturalmente age como uma pessoa de $1 milhão e você vai ter $1 milhão, certo? Então, você já é, hoje, a pessoa que naturalmente sustentaria a meta que você tanto quer. Então, pensa comigo. A vida que você quer ter, a vida perfeita, aquela vida, sabe, de tudo do bom e do melhor, toda a sua estrutura. Se você tivesse tudo isso hoje, você acha que você conseguiria sustentar? Pensa nos detalhes do dia a dia. Seja na vida, no pessoal ali, na vida pessoal, na vida profissional, nos relacionamentos interpessoais, em tudo. Você acha que você conseguiria tomar de conta de tudo isso, sabe? Agir da forma que tem que agir? Sei lá, talvez você olhe, putz, você não tem a comunicação boa ainda, você talvez não tenha um controle emocional suficiente para ter uma família, você talvez não tenha mentalidade o suficiente para, sabe, poder, pelo menos sequer proteger uma família, construir uma família. Então você tem que se questionar tudo isso, sabe? Você começar a olhar para isso. Cara, se eu recebesse tudo isso de uma vez só,
eu conseguiria lidar com isso? A resposta é quase sempre não, você não consegue lidar. Porque receber, sabe, receber sem mérito, você acaba perdendo. E é o que acontece. Pessoas que têm esse famoso tiro de sorte, tiro no escuro, assim, que pega pela culatra e ela consegue gerar dinheiro. Se ela não subir a mentalidade dela, se ela não subir o nível de conhecimento dela e ela ficar ali embaixo, ela vai perder. E aí vai chegar um momento onde ela vai ficar desesperada. Tipo, ela tem muito dinheiro, porém ela tá desesperada porque ela não sabe o que faz, como faz, ela não sabe pra onde vai. Ela vai acabar voltando pra onde ela estava, pro tamanho da mentalidade que ela tem, certo? Então, defina as suas metas e depois se pergunte mesmo, quem é a pessoa que naturalmente alcançaria isso? E por quê? Quais hábitos, conhecimentos e disciplina ela carrega? O que ela faz? Que eu posso fazer, sabe? Para que isso seja natural para mim. Então, comece a desenvolver essas características, mesmo antes do resultado aparecer. Porque é isso que sustenta o resultado quando ele vier. Quando você desenvolve toda essa disciplina, essa, sabe, a elegância, o charme, enfim, que seja, que tipo de pessoa tem esse resultado? São pessoas que andam bem vestidas, são pessoas que se comportam bem, assim que eu digo de forma, não é desprovido, sabe, tem um conhecimento geral, que sabe falar, que sabe se comunicar, que sabe chegar num ambiente, que entende um pouco dessas regras de etiqueta, enfim. Então você começa a reparar nisso e você começa a ver o tipo de pessoa que você tem que se tornar, sabe? Quando você começa a se questionar. Então, você não vai só alcançar o que quer, vai se tornar alguém que é capaz de sustentar aquilo e que aquilo é inevitável, sabe? É como se aquilo nascesse pra você, é seu, sabe? Aquele lifestyle, aquela estrutura, é tudo seu, cara. Você nasceu pra isso, é tipo isso. É isso que acontece quando você se torna a pessoa que você tem que se tornar, certo? Então, quem você precisa se tornar hoje para aquilo que você quer ser, para aquilo que você quer se tornar. Tá, peraí. Quem você precisa se tornar hoje para aquilo que você quer ser se tornar inevitável amanhã? Tipo, que tipo de atitude você tem que tomar hoje para que o resultado que você quer ter seja de forma inevitável no amanhã, certo? Pensa nisso. Bom, hoje é dia 68 do meu treino de oratória. Talvez não seja um dos melhores vídeos. Eu tô gripado. Nossa senhora, eu tô com uma dor de garganta também. Agora são 19 horas e 12 minutos. Mas é isso aí. Eu espero que as pessoas tenham compreendido esse conteúdo do vídeo de hoje. Agora, hoje é dia 9 de 8 de 2026. Que vocês tenham tirado algo de positivo. E é basicamente isso aí. Você não persegue o resultado, você se torna ele. Pensa nisso. Tenha uma ótima noite, um ótimo domingo e até amanhã.